bem, a gente vai falar da hidrocefalia e da cirurgia para correção da hidrocefalia, que é justamente a derivação ventrículo-peritoneal. Existe endoscopia, né? Mas a derivação ventrículo-peritoneal é uma das técnicas mais clássicas que a gente faz, né? Mas vamos entender direitinho qual é a hidrocefalia, qual o problema dela e como a gente resolve. Então, o que que acontece? A gente tem o nosso crânio, nosso cérebro, a gente tem uma região aqui no meio que a gente chama de ventrículo. O ventrículo é justamente essa região onde o líquido que está circulando no nosso cérebro, coluna, tudo isso, ele fica acumulado. Ele está espalhado nessa região crânio, fazendo e ajudando no transporte das substâncias, né? Proteção também, né? Nutrientes, tudo isso. Mas existem algumas doenças que tiram esse equilíbrio. Pra vocês terem ideia, a gente tem mais ou menos 150 ml, troca isso 3 vezes por dia, mais ou menos, então produz uns 450 ml todos os dias e acaba, essa troca acontece de forma natural na maioria das vezes. Algumas doenças, como a hidrocefalia de pressão normal, hidrocefalia do idoso, tem alguma dificuldade nesse balanço entre quanto produz e quanto absorve, e isso começa a acumular, acumulando líquido. Às vezes na criança tem algum tipo de obstrução, estenose de aqueduto, série de coisas, acumula também. Qual o grande problema? Imagine, você tem um líquido aqui acumulado no cérebro, que está dentro de uma caixa, que é uma caixa fechada. Essa caixa, aquilo começando a acumular, vai dar o quê? Hipertensão intracraniana. Então, muitas vezes, o paciente, quando isso acontece de forma mais aguda, ele chega em um quadro de hipertensão intracraniana franca. Você vê papiledema, ele está comatoso, ele está com muita cefaleia, ele está vomitando, você tem que resolver logo. Algumas vezes, como hidrocefalia de pressão normal, o paciente idoso, o cérebro está atrofiado, isso vai acontecendo lentamente. Então, às vezes, ele tem dificuldade para andar, ele tem problema cognitivo, ele tem dificuldade urinária, né? De forma mais crônica. Mas o tratamento é muito parecido. Eu estou aqui com um kitzinho, tá vendo? Tem uma válvula, silicone. Então, como é feito isso? Só para você entender, né? Tem uma parte grande do silicone, que é justamente, ele vai para o peritônio, né? E existe uma parte do catéter, que é a parte que fica intracraniana, e além disso tem a válvula. Obviamente, nessa válvula que a gente usa na maioria das vezes, hoje em dia tem válvulas muito mais modernas, válvulas reguláveis, que são essas as mais utilizadas para a gente, porque a gente pode aumentar a pressão, reduzir a pressão. Existem válvulas autorreguláveis, existem válvulas de pressão fixa, né? O médico vai analisar e ver cada situação qual é melhor, entendeu? A regulável tem essa vantagem de você precisar drenar mais, drenar menos, você faz. Tem efeito antisifão, tem um monte de detalhe, mas só para você entender a lógica, né? A lógica basicamente o que é? O líquido não está acumulado aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um furinho aqui no osso, desse furinho no osso a gente mira, a gente já sabe qual é a posição. Óbvio que tem técnicas complementares que a gente precisa, neuronavegação, tudo isso, mas às vezes o paciente tem um ventrículo tão dilatado que não é tão necessário essas técnicas, e você encontra o ventrículo através dos pontos anatômicos, faz um furinho nessa parte óssea, fez o furinho na parte óssea, você coloca o catéter nessa região. Então, dando um exemplo para vocês, supondo que aqui seria o catéter intracraniano, ele vai, paga aqui e o líquido vai começar, tá vendo? O líquido vai começar a ser drenado. Drenado para onde, Júlio? Aí esse catéter, ele passa, tem a válvula, obviamente, ele passa por aqui, vai para o subcutâneo e chega até o peritônio, que é justamente onde esse líquido vai ser depositado. Então, o problema não era o acúmulo de líquido, o problema não era o líquido que tinha dificuldade para circular. Quando você faz isso, você faz o quê? Você está resolvendo o problema, porque o líquido vai descendo por aqui, chega, óbvio que isso é pelo subcutâneo, vai ficar nada externo, né? Chega no peritônio e aquele líquido é absorvido pelo seu corpo.